Os grandes mistérios do mundo. E no vídeo de hoje, a sombra e a escuridão, os leões que caçavam humanos por spot. Muito bem, muito boa noite, pessoal. Vamos aqui com mais um conteúdo que dificilmente você vai ver por aí. Então valorize deixando o seu like, deixando a sua inscrição, chamando mais pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalhinho, para que eles fiquem bem informados sobre história, geopolítica, curiosidades, costumes sociais. E criei essa série aqui também dos grandes mistérios do mundo, porque eu achei interessante, porque tem coisas muito interessantes por aí que a gente precisa abordar e tentar chegar num denominador comum, né? Vamos ver o que vai sair desse vídeo de hoje. Eu nem ia fazer esse conteúdo hoje, mas enfim, a outra live foi cancelada. Mas enfim, deixa isso para lá, porque é outra questão aí, né? Não envolve só a mim, envolve outras pessoas que viriam participar aqui da entrevista, né? Mas você sabe, depender de mim, eu tô todo dia aqui. Se eu dou a minha palavra que eu vou fazer uma live, eu faço, né? E pode cair o mundo que eu vou estar aqui. A não sei que acabe a luz, acabe a internet. Aí realmente não dá. Mas qualquer outra coisa que aconteça, eu falo assim, não, isso aí eu não vou fazer hoje porque eu já me comprometi com o pessoal ou com alguma pessoa a fazer uma live. Aconteça o que acontecer, eu vou estar aqui. Mas cada um tem seus problemas, né? E a gente, infelizmente, por isso que é ruim contar com os outros. Você tem que ser autossuficiente em cada detalhe, né? Aí a gente avisa vocês aí, né? Eu até programei a live, mas infelizmente tive que tirar em cima da hora, porque fui avisado em cima da hora também. E é assim que acontece. É a gente que fica mal, mas eu peço que vocês compreendam que, se depender de mim, se eu dou a palavra, eu vou fazer a live. Às vezes eu faço live 2 horas da manhã, igual eu fiz aí na questão do desafio, que, enfim. Aí vocês sabem, eu posso fazer de madrugada, a qualquer hora. Se surgir o assunto, eu vou fazer. Se eu prometer, eu faço. Falei para vocês que ia no cemitério à meia-noite fazer uma live de lá, e realmente fui, né? Então é isso. Aconteça o que acontecer, a minha palavra já foi dada e vai ser cumprida. Mas quando não depende só de mim, depende de outros, aí você sabe como é que é, né? É complicado. Mas eu peço perdão a todos vocês, porque tinha programado uma live de um tema específico, e agora eu estou botando outro. Porque assim, eu estou sempre com vários assuntos no gatilho. Se uma coisa não acontecer, eu vou e boto outra. Não tem problema nenhum. Vamos falar aqui hoje sobre a sombra e a escuridão. A sombra e a escuridão foi um caso muito atípico, né, que aconteceu na África, mais precisamente no Quênia, em 1898, onde 2 leões machos, né, leões, eles começavam a atacar as pessoas, né? Isso foi muito bem documentado. Isso virou até um filme, né? Existe um filme, o filme de 1996, aí com o Val Kilmer e o Michael Douglas. Quem já viu esse filme, é um filme muito maneiro. Um filme maneiro pra caramba. De 96, né? Como o tempo passa. Esse filme foi muito bom. Então esse filme retrata algumas coisas ali realmente verídicas que aconteceram, sabendo que aquilo é um filme também, né? Uma das coisas do filme que não era verídica é que apareceu, para efeito de cena, os 2 leões da cidade de Kisabo, no Quênia. Eles foram apresentados ali como leões tradicionais, né? Leões com juba, né? Tudo ok ali. Só que na vida real, eles não eram assim. E esses leões, eles hoje em dia estão no Museu de Chicago, né? Museu de Chicago. Eles foram vendidos aí por $5.000 na época. Isso em 1898 era muita grana, né, pessoal? Muita grana. O próprio caçador dele vendeu, o John Patterson, né? Ele realmente existiu, conforme foi retratado aí pelo Val Kilmer. Ele realmente existiu. O outro caçador, interpretado aí pelo Michael Douglas, que era um personagem fictício, nunca existiu. Mas o John Patterson realmente existiu. Foi na época do Império Britânico, né? E os britânicos estavam construindo ferrovias pela África, né? Ali com muitos trabalhadores praticamente semi-escravos indianos, né? E eles estavam construindo ali e começou a vários ataques, né?
desses 2 leões de forma coordenada e muitas das vezes repetida. Você sabe que o carnívoro, quando ele se alimenta de verdade, ali ele come uma presa, ele pode ficar até algumas semanas, né, sem se alimentar de novo, até por causa da digestão mais lenta, né, do carnívoro, né. Só que esses leões começavam a atacar de forma sistemática, ou seja, não era por questões de alimentação. E cá entre nós não estamos aí nos cardápios dos leões naturalmente falando, né? Não somos aí os seus alimentos preferidos, então isso soa muito estranho. E começaram a ter cada vez mais ataques. Há fontes que garantem que foi por volta de 130 pessoas, tem outras que falam 140, e tem fontes do pessoal crítico à questão anormal da coisa, né? Ou seja, aquele pessoal que diz que está tudo sempre normal, já viu? Esse pessoal geralmente são pessoas mais secularizadas, pessoas mais apegadas à ciência, né? Para elas, tudo na vida está tudo sempre normal. Não é nenhuma tramóia, não querem nosso mal, os políticos fazem o que dá para fazer, nunca inventam nada para nos prejudicar. É tudo teoria da conspiração. Sabe essas pessoas que são assim? Então, são essas pessoas que geralmente devotam as suas vidas à ciência, né? A ciência vira um deus para ela. Então, para essas pessoas, tudo tem uma explicação muito, muito certinha, na ponta da caneta, tudo é científico, tudo é explicado a olho nu ali, é só ter a ciência envolvida que tudo se explica. Você conhece essas pessoas assim? Então, está infestado hoje em dia, né? Mas eu vejo isso aí também como uma forma de religião, porque se você foca, né, a sua ideia, o seu falar, bate na mesa, né, e garante uma verdade absoluta sobre todas as questões, muitas das vezes sem explicação, você realmente está ali tendo uma fé do ponto de vista negativo, né? Negativo não do ponto de vista ruim, né? Ruim e bom. Estou falando tecnicamente negativo. Então tem isso também. Né? Tem isso. Você é muito nessa questão, né? Muito cabeça dura. E tem dos dois lados. Mas o que a gente tem visto mais hoje em dia é o lado das pessoas mais científicas, né? Mais secularizadas. Aí, né? Então, isso é muito comum. Né? Mas, como explicar essas coisas? Né? Se você for ver, é que nem eu estava dizendo, eles estavam construindo uma ferrovia lá no Quênia, o Império Britânico, com muita mão de obra hindu, porque os hindus ali eram meio que serviçais dos ingleses aí por um bom tempo, né? Eles montavam várias armadilhas para deter esses leões e nunca conseguiram. Eles foram conseguir muito tempo depois com o John Patterson conseguindo abater a criatura. Eram leões adultos, conforme eu falei, machos, né? Mas mesmo assim eles tinham essa característica. Eles foram embalsamados e estão no Museu de Chicago. Tá? É muito legal. O Museu Field de Chicago. Você pode reparar que eles parecem até um cachorro, né? Esquisito, né? Parece um cachorro vira-lata, né? Mais alto. Não parece ser um felino, né? Uma coisa esquisita, né? Ou parece ali malmente comparando com uma leoa, né? A leoa teria um rosto mais largo, mais arredondado, mesmo sem juba. Esses aí parecem um cachorro, né? Tu olha assim rápido, parece um cachorro, né? O fuçudo ali, né? Bem esquisito esses leões aí. Então se levantou várias teorias, né? A ciência diz que não teve nada demais. Como sempre, nada demais, nada é pro mal, nada é esquisito, tudo tem uma explicação plausível e científica, né? Para eles é tudo assim. É uma religião muito técnica, né? Essa ciência atual. Então, para eles é tudo normal. Não é que esses leões nasceram com deformidade. Aí dizem estudos recentes que esses leões tinham infecção dentária, por isso que eles partiam para caçar presas humanas. Ah, pessoal, peraí. Olha a desculpa da ciência. Não, eles tinham infecção dentária. Você vê, os leões são aberrações da natureza, nasceram com deformidade. Mas calma aí. Não é só um, é 2. Eles são igualzinhos. Será que são irmãos? Não se sabe até hoje. São 2 machos. Será que são irmãos? 2 anormais assim? Os 2 com infecção dentária? Quer dizer, infecção dentária, e isso força eles a caçar humanos? Pô, humanos armados? Os caras, depois dos primeiros ataques, os caras começaram a patrulhar todas as instalações, né, dos trabalhadores com armas. Já tinha arma de fogo naquela época, né?
É muito esquisito isso. Claro que um leão não ia topar. Primeiro que a gente não é presa natural dos leões, né? Segundo que a gente tem como se defender muito melhor do que muitos animais por aí. Então o leão não partiria para caçar os seres humanos porque está com problema dentário. Claro que ele não ia caçar uma zebra, nem um búfalo, mas poderia caçar, sei lá, presas menores. Talvez um javali, um filhote de javali, sei lá, preá, alguma coisa assim, qualquer bicho menor. Não ia partir para o ser humano. Por mais que ele tivesse tentado as primeiras vezes e ter tido sucesso, acho que nas próximas vezes, com retaliação, com armadilhas, com armas de fogo, atiraram em cima deles, né? Isso tem que ser dito, e eles não recuavam, né? O pessoal errava os tiros. Essa armadilha foi construída, foi até retratada no filme, e os leões caíram nessa armadilha, os caras ficaram a poucos metros dele, dos dois leões, e atiravam com rifle, e nenhum tiro pegou. Nenhum tiro acertava eles. Isso é mesmo eles pegos na armadilha, e eles quebraram a armadilha e fugiram. Os atiradores estavam protegidos dentro de uma gaiola extra, né? Por isso que não foram mortos também. Mas os leões, mesmo a poucos metros de distância, não conseguiram ser mortos a tiros. As balas não pegavam neles. Então isso é muito estranho. Então não adianta vir a ciência agora achar que tudo é normal, tudo tem uma explicação, porque não tem. Se você diz que tudo na vida, essa vida complexa, tem explicação, tudo é bobagem, tem uma explicação, você é um idiota. Você é um idiota. Se você pensa que tudo isso que a gente vê e não vê tem uma explicação, tudo na vida tem uma explicação, os caras sabem de tudo, sabem a distância do planeta para o Sol, e os caras enxergam um planeta que está a 20 mil anos-luz da Terra, eles apontam lá do nada, né? Opa, achamos um planeta, ele está a 20 mil anos de distância da Terra. Acharam um planeta lá, igual a Terra, né? O Kepler. Tava lá, o espaço é todo preto, o troço tá a milhões de anos-luz, mas eles apontam o negócio, opa, achamos. Entendeu? Olha que sorte que esses caras têm, né? É isso aí. Tem explicação para tudo, né? Como é que tem esses oceanos na Terra? Eles vão ter uma explicação. Tem explicação que diz que foi gelo que vinha nos meteoros, derreteu esse gelo, virou os oceanos. Eles vão ter explicação para tudo, meus amigos. E esse é um problema. Se você vê que a pessoa tem explicação para tudo, ela nunca fala eu não sei. Então é um vigarista. Entendeu? Então um religioso. É um religioso de qualquer vertente, e a mais perigosa de todas, que não é o Islã. É o cientificismo. Entendeu? Ele vai ter resposta para tudo. Você tem resposta para isso? Eles vão dizer que tem. Eles vão dizer que não. Deformidade. Deformidade em dois. Ao mesmo tempo. É a mesma deformidade nos dois, a mesma infecção dentária nos dois. Né? Infecção dentária para caçar um ser humano de quase 2 metros, que sabe se defender de alguma forma, que tem arma de fogo. Aí o dente não dói. Peraí, né, gente? Isso aí é explicação? Há uma outra explicação, que é mais decente, confesso, que ali naquela época morria muitos trabalhadores nessas obras assim, né? Não tinha segurança do trabalho direito nem nada, né? Império Britânico. Império Britânico. Inclusive, tem uma enquete rolando na aba comunidades aí, que eu fiz ontem. Eu botei lá. Qual que realmente destruiu mais, né, no mundo aí? Você pode votar lá. Um deles é o Império Britânico, que tem lá, né? Deixa eu até ver quem é que está ganhando lá, só para ter uma base aqui. Só para ter uma pequena base. Vamos ver como é que está aquela votação lá, que desde ontem que eu não vejo. Olha aí. Está lá na aba comunidade. Tem sempre coisas muito interessantes na aba comunidade. Quem foi mais devastador no mundo em todos os tempos? Quem fez mais vítimas? União Soviética, Império Britânico, Império Romano e a Alemanha nazista. A União Soviética está ganhando 62%, Império Britânico 16%, Império Romano 10%, a Alemanha nazista 12%. Esperava que o Império Britânico estivesse mais bem pontuado. Está em segundo lugar, mas pensava que ia estar pau a pau com a União Soviética, porque essa que é a verdade. Todo mundo romantiza também. Vamos falar a sinceridade? Aí vem a direita, também romantiza toda essa cambada. Por quê? Romantiza tanto a Inglaterra. O pai da Revolução Industrial, né? São os pais da Revolução Industrial, né? Aquela coisa toda enfim, um dos berços ali que expandiu o protestantismo, né? Um dos berços do capitalismo, né? Aí a direita vem, passa
pano também na Inglaterra. Mas, porra, são os que mais fizeram merda. Só perde para a União Soviética mesmo. Só perde para os comunistas ateus. Aí vem os cristãos ingleses que fizeram merda pra caralho também. Vamos falar sincero. Por isso que eu não tô em grupo nenhum. Porque ninguém presta. Essa que é a realidade. Todo mundo afirma com 100% de certeza tudo. Sinceramente, é preenchimento de lacunas. Eu vejo assim. Agora, isso aqui é muito estranho, né? É muito estranho. Mesmo que seja a versão da ciência, dos estudiosos mais científicos, né? Que foi só 35 vítimas. Eu já acho absurdo. 35. Então, para mim, tanto faz se foi 35 mesmo ou se foi 140. Para mim, é o mesmo absurdo. É tanto absurdo quanto, tá? Então, qual seria a explicação? Vem uma explicação um pouco mais decente, que ali se morria muitos trabalhadores, né? Então, eles enterravam em vala rasa, né? Porque aquele chão duro, ressecado do Quênia, aí o cara não cavava muito tempo, porque não podia perder tempo com isso, enterrava o cara em vala rasa. Houve uma grande seca naquela região também, e esses leões aí, eles ficaram com escassez de caça, né? Escassez. E então esses cheiros dos defuntos, né, em vala rasa atraíam os leões, esses leões aqui, e acabou que eles foram atraídos, né? E começaram a comer, viraram carniceiros e começaram a comer os defuntos ali. E isso fez eles acostumarem e até apreciarem a carne humana. É uma explicação decente, muito melhor do que a outra, né, do negócio do dente. Agora eu te pergunto, tudo bem, isso pode acontecer? Pode. Né? Inclusive o mito de Anubis vem por causa dessa análise. As pessoas enterravam, aí vinham os chacais e rondava as tumbas, né, rasas ali no chão, e ficava que nem cachorro enterrando o osso. Né? Ficava. Aí eles perceberam, os antigos egípcios, pô, o chacal está sempre onde estão os mortos. Então, aí fizeram a ligação. Aí o deus dos mortos, né, que bota o seu coração na balança, é o Anubis, que tem cara de chacal. Então tudo vem de uma observação empírica, né? Inclusive os mitos religiosos, né, tem algum tipo de sentido. Então o chacal virou o deus Anubis com cara de chacal, né? Porque ele sempre ficava perto das tumbas, porque ele era carniceiro, né? Por isso que veio aquela ideia de botar pedras em cima dos túmulos, onde enterrava as pessoas. Botava pedras. Aí essas pedras, se o cara fosse rei, fosse um grande sacerdote, fosse muito rico, essas pedras seriam muito maiores. Aí foi vendo as ideias das pirâmides, né? Que era só umas pedrinhas que botavam em cima para o chacal não cavar, acabou virando as pirâmides com o passar do tempo, né? É interessante isso também. Aí, quer dizer, mas essa explicação, apesar de ser plausível, também não responde todas as perguntas, porque assim, se os leões apenas estavam cumprindo uma questão natural, por seca, pouca caça natural e a facilidade de comer defuntos humanos, isso não explica por que eles começavam a atacar mesmo sem ter fome, porque isso aí é até aceitável, né? Escassez, ele vai partir para ser carniceiro, não vai ser mais um caçador. Mas, assim, se tinha tantos defuntos para eles comerem, assim, porque era cíclico essa morte de operários e tudo mais, de africanos, de indianos, eles tinham bastante oferta de comida mais fácil, né? Que não precisava nem abater, nem nada, não tinha nenhum risco. Era só chegar lá, cavucar um pouquinho e comer aquela carne ali. Eles não precisam se expor em abater uma caça humana. E mesmo assim, já depois de saciados, eles continuavam matando. E sem comer a vítima. Só matava por matar. Então, essa é a questão. Tá vendo como é que não responde tudo? Apesar que essa tese é um pouco mais plausível. Mas não responde, né? Então, o que será que aconteceu? Eu estou até aqui com uma passagem da Bíblia, que é só para compor o exemplo. Quer ver? Tu vai lá em 2 Reis 17. 2 Reis 17, versículo 24 e 25. Só para compor um pouquinho melhor o contexto, eu vou ler o 24 também. Isso é Antigo Testamento. E diz assim: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cutá, de Ava, de Ramate, de Serafim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades.
e excedeu que o princípio de sua habitação ali não temeram ao Senhor. No caso, o Senhor aqui não é o Baal, né? É o Senhor que se refere ao Deus Javé. Isso aí é para outro capítulo. E o Senhor mandou entre eles leões que os mataram, que os mataram e mataram alguns deles. Deixa eu ver se o resto tem mais aqui. Por isso, 26, falaram ao rei da Síria, a Síria Babilônia, perdão, a Síria Mesopotâmia, entenderam? Era o império da Síria. Só que aqueles povos chamavam o imperador de rei também. Enfim, esse negócio de imperador veio com os romanos e os gregos, né? Mas já era um império aqui. Então falaram ao rei da Síria, dizendo: a gente que transportaste e fizeste habitar nas cidades de Samaria não sabem o costume do Deus da terra. Assim mandou leões entre elas, e eis que o matam, porquanto não sabe sobre o culto do Deus da terra. Não diz mais nada não. Mas interessante que essa passagem aqui fala já que Deus, né, Deus da Bíblia, né, ele envia leões para devorar os inimigos e tal, né? É interessante essa parte, porque muita gente pode atribuir também isso ao diabo, né? Isso é um efeito maligno e tal, mas eu costumo dizer que se você for ler a Bíblia literalmente, você vai ver que muitas coisas que acusam o diabo hoje, o próprio Deus fazia. Isso segundo a Bíblia, segundo aqueles relatos ali, principalmente no Antigo Testamento. Então, se isso é um evento sobrenatural dos leões, pode ser um evento do próprio Deus, né? Ou cada caso é um caso. Aí o que você acha? Eu estou aqui para movimentar a massa crítica. O que você acha que isso? Você acha que é natural os 2 leões machos serem assim? Parece até cachorro caramelo. Parece até um cachorro vira-lata da rua, esses leões aí, né? Tem cara de cachorro, não tem juba, né? Os 2 são iguais na deformidade, vamos dizer assim. Enfim, caçam. Eles podem até ter tido gosto da carne humana por causa das covas rasas, tá, pessoal? Igual diz aquela tese científica. Mas não explica, assim, por que eles não continuaram nesse restaurante, comendo, né, o defunto fresco ali, que era mais seguro. Eles partiram para caçar humanos e, mesmo assim, já saciados com as primeiras vítimas, eles continuavam matando sem comer. Matava por matar. Então isso que é inexplicável. A aparência deles e esse gesto. Por mais que tinha escassez de presa, eles tinham lá o cemitério de cova rasa para se alimentar. Digamos que acabou. Acabou. Mas, eles vão caçar seres humanos assim? Os caras erravam os tiros, as armadilhas não funcionavam. Depois de muito custo que foram abatê-los. Né? Depois de muito custo. Então é muito estranho isso. Muito estranho mesmo. É uma coisa que até hoje não tem uma explicação assim plausível. Talvez um defeito genético, alguma coisa assim que deixaram os animais com esse instinto, digamos, mal, né? É muito difícil hoje. Os restos deles, né, são estudados até hoje, né? Porque isso aí é um embalsamamento, né? Em alusão ao que eles eram. Você pode ver que tem os crânios reais ali logo no canto. Esses leões foram muito estudados e as melhores teses científicas foram essas que eu te passei. São convincentes? Para mim, não. Para mim, não. Eu não sei o que você acha. Você acha que isso é físico mesmo? É uma deformidade física causou esses atos deles? Ou você acha que isso é espiritual? Se é espiritual, será que, sei lá, esses leões aí podem ter a genética desses leões que Deus enviou na Bíblia para matar os inimigos do povo de Deus? Lá, não sei o que você pensa. Será que é uma genética que foi passando? Que aqueles leões que eu vi agora em 2 Reis 17 do 24 ao 26, falam que esses leões foram usados para isso. Será que essa genética
transformada por Deus ali na hora nesses leões não foram passando, porque a gente vive o arquétipo do filogenético, né? Isso aí é ciência, né? Você vê que passa doenças hereditárias. Se você tem o nariz assim, a boca assim, porque o teu avô tinha, teu bisavô, então tudo vai passando geneticamente. Será que esses leões da Bíblia foram passando a sua genética de atacar humanos de forma absurda assim? E chegou nesses leões aí do Quênia? O que vocês acham? Ou simplesmente lá, magia negra, voodoo, diabo, Deus fez eles serem assim? Ou você acha que essa explicação científica que eu falei agora há pouco faz mais sentido? Bom, fica aí essa questão, por isso que eu botei na série Mistérios, porque o que é Mistérios? Porque não tem uma solução fechada ali, não tem uma solução cabal que explique aquilo ali. Ao meu ver, a explicação científica é muito rasa, que não explica esse comportamento, não explica como eles caíram na armadilha, os caras ficaram a poucos metros, acho que do tamanho desse quarto aqui, e os caras com rifle não conseguiram acertar um tiro neles, igual retratou bem o filme. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido isso aí. Sinceramente, eu deixo para vocês aqui, para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, o Rinoceronte está com uma tese aqui. Para mim, o Império Britânico matou essas pessoas e botou a culpa nos leões. Mataria por quê exatamente? Mas mesmo assim eles são esquisitinhos, né? Os leões realmente existiram. Agora, se fizeram isso tudo também, a gente não estava lá para ver. Mas há quem diga que o John Patterson ele aumentou muita coisa, né? Mas é que nem eu disse, mesmo que seja 35 vítimas, igual a ciência alega, e não 140, igual o John Patterson alegou, mesmo assim é um absurdo. E fora a própria aparência deles. Eu nunca vi leão parecer cachorro, mas cachorro vira lata de caramelo, né? Esses leões são muito esquisitos. E as pessoas dizem que indo nesse museu, você olhando os leões, eles realmente transmitem algo muito sinistro, né? Mesmo sendo embalsamados ali, eles transmitem, né, uma coisa muito bizarra, uma sensação muito estranha. O que será que aconteceu? Genética vinda dos leões da Bíblia, ou simplesmente uma genética que deu errado e esses dois são irmãos e coincidiu de nascerem assim, ficarem perversos, enfim, não sei muito bem o que pode ter acontecido, mas que é estranho, né? Você vê que até a própria frase do John Patterson, ele diz que eles tomaram gosto da carne humana e dos homens, né? Nada mais vai satisfazê-los. Realmente não satisfazia, porque eles continuavam matando mesmo depois de comer, quando estavam com fome. Então, é muito mistério, né? Não tem uma solução por enquanto. O que vocês acham? Dizem que carne humana parece com carne de porco, né? E eu já não sei. Olha só, interessante. Ó. Me parece que tinha alguma doença como raiva mesmo infecção intracraniana. Como disse, meu cachorro que já morreu ficou bem agressivo no momento por uma infecção. É verdade, pode acontecer sim. Já podem ter nascido os defeituosos, né? Bom, gente, vai elaborando suas teses, entendeu? Deixa nos comentários depois da live. O Império Britânico foi bravo mesmo. O que eles fizeram na Índia não tá no gibi, cara. Engraçado, né? Você pode falar do Império Britânico livremente, tatuar o Império Britânico no braço, os seus símbolos, fazer apologia ao Império Britânico, que existe até hoje, né? A Austrália, a Nova Zelândia, por exemplo, pagam imposto para a Rainha Elizabeth até hoje. Tudo bem. Mas se tu botar uma suástica, vai preso. O comunismo, né? O que matou o comunismo, gente,
É surreal. Isso falando só da União Soviética. Se pegar o Camboja, se pegar a China do Mao Tse, a China até de hoje. Mas, sabe, é uma coisa que não entra na minha cachola. Eu devo ser de outro planeta. Simplesmente isso. Mas tudo bem. Aí é bom que a gente sabe quem é que manda no mundo, né? Quem você não pode criticar. Meu amigo, eu vou trazer um documentário aqui no canal. Semana que vem, lá pro final da semana que vem, que eu tô preparando aqui, que vocês vão cair os glúteos da como é que é? Caiu, não posso falar isso aqui, vai cair o fiofó vai cair. Vai cair, você vai se chocar. Tudo bem. Mas deixa pra lá. Aguardem. É isso, gente. Forte abraço, vou ficando por aqui e até amanhã com mais um conteúdo interessante. Conto com a presença de vocês. Valeu? Você que não deixou o like, deixa aí para dar essa força, aumentar a relevância. E você que não é inscrito, se inscreva. Você que já é inscrito, convide mais pessoas. Vamos fazer essa corrente para chegar aos 40 mil inscritos de forma orgânica, sem enganar o público, sem usar bots. E é isso que interessa. Sempre ser honesto conosco mesmo, né? Para a gente ter moral de criticar. Forte abraço. Até amanhã.